Rapaz, se tem coisa que a gente vê de tudo nessas estradas do Brasil. Já vi coisa que nem em filme de terror você acredita. Mas tem uma história que eu carrego comigo e nunca mais saiu da minha cabeça. Uma história que envolve um caminhão, não um caminhão qualquer, um caminhão amaldiçoado, que ninguém queria ficar. Tudo começou lá para os lados de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada São Bento das Pedras. Um lugar pequeno, com pouco mais de 3.000 habitantes, rodeado de morros, estradinhas de terra e muito mato. Foi lá que apareceu esse tal caminhão. O caminhão era um Mercedes 1113, azul celeste, daqueles bem antigos, mas estava inteiro, conservado, brilhando como se tivesse saído de fábrica. Só que quem entendia das coisas olhava para ele e dizia que tinha algo estranho. Era como se a pintura bonita escondesse alguma coisa muito errada. O primeiro dono conhecido dele na cidade foi seu Antônio, um velho caminhoneiro, gente boa, trabalhador, respeitado na região. Comprou o caminhão de um atravessador que apareceu do nada. O preço? Baixíssimo. Baixo demais para um caminhão tão inteiro. Mas quem é que resiste a um negócio desses? Seu Antônio pegou o caminhão e na primeira viagem começou a perceber coisa estranha. O rádio do caminhão ligava sozinho, passando uma música velha, arranhada, como se fosse um vinil rodando. E o mais esquisito, o rádio nem estava instalado. No segundo dia, enquanto subia a Serra do Macaco, viu pelo retrovisor um vulto sentado no banco de trás da cabine. Mas, como assim? Caminhão não tem banco de trás. Se virou assustado e não viu ninguém. Seguiu viagem, fingindo que era coisa da cabeça dele. Na volta, quando parou num posto para dormir, os outros caminhoneiros vieram comentar. Disseram que, enquanto ele dormia, viram uma mulher de vestido branco dentro da cabine. Pensaram que ele tinha trazido companhia, mas juravam que ela não saiu de lá. Quando foram olhar de perto, não tinha ninguém. Seu Antônio ficou assustado, mas achou que era brincadeira dos colegas. Só que, nas semanas seguintes, os problemas ficaram piores. Freios falhando do nada, faróis piscando mesmo desligados, e o cheiro, um cheiro forte de queimado, de vela, de coisa podre, que surgia e desaparecia sem explicação. A gota d'água foi quando ele acordou no meio da madrugada com uma mulher parada na frente do caminhão. Ela estava olhando fixo para ele, pálida, com os olhos fundos. Quando ele piscou, ela simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, decidiu vender o caminhão. Mas ninguém queria. A fama correu rápido na cidade. Diziam que era um caminhão maldito, que carregava alguma coisa muito ruim. Até que apareceu um rapaz, meio forasteiro, chamado Djalma. Dizem que ele não acreditava em nada disso. Comprou o caminhão rindo da cara dos outros. Djalma rodou uns 2 meses com ele. No começo, tudo parecia tranquilo, até que começaram os mesmos problemas. Vultos na estrada, vozes dentro da cabine, rádio funcionando sem estar ligado. E aquele cheiro insuportável de queimado, misturado com enxofre. Na última viagem dele, Djalma subia uma ladeira forte, já perto da divisa com o Espírito Santo, quando o motor simplesmente morreu. No meio da subida, o caminhão começou a descer de ré, sem freio, sem direção. Ele tentou pular, mas algo segurou ele dentro da cabine. Quando encontraram o caminhão, ele estava tombado na beira da estrada. Djalma, desaparecido. Nenhum sinal dele. Só o caminhão, inteiro, sem arranhão. As portas fechadas por dentro, como se ninguém tivesse saído. Aí começou a verdadeira maldição. O caminhão foi rebocado para um pátio, ficou meses lá. Até que um outro caminhoneiro, precisando muito trabalhar, resolveu arriscar. E, parceiro, é aí que o terror fica ainda pior. Mas isso eu te conto daqui a pouco. Segura aí. Zeca, diferente dos outros, não subestimava essas coisas. Antes mesmo de ligar o caminhão, acendeu um incenso, colocou um terço pendurado no retrovisor, benzeu cada roda e até jogou sal grosso na porta da cabine. Falava que proteção nunca é demais. Ele assumiu uma rota longa de São Leopoldo até Fortaleza. Mal pegou a estrada, percebeu que o rádio, mesmo desligado, começava a chiar. Sons estranhos, como vozes sussurrando, ecoavam na cabine e,
Não dava para entender o que diziam. A primeira noite foi relativamente tranquila, mas na segunda, enquanto atravessava um trecho de mata fechada, o farol começou a falhar. As luzes piscavam, e ele jurava que via sombras se movendo no acostamento, acompanhando o caminhão. Quando olhou pelo retrovisor, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma figura de uma mulher com cabelos longos e desgrenhados, toda vestida de branco, sentada na beira da carroceria, olhando fixamente para a cabine. Ela estava imóvel, mas os olhos pareciam segui-lo. Zeca apertou o pé no acelerador, tentou ignorar, mas quanto mais acelerava, mais a figura parecia se aproximar. De repente, ela não estava mais lá. Sumiu. Mas no mesmo instante o rádio voltou a chiar e uma voz sussurrou: "Aqui, ninguém sai vivo." O caminhão começou a apresentar problemas elétricos. O painel apagava, acendia, como se tivesse vida própria. O motor falhava sem motivo. Até o freio de mão chegou a se soltar sozinho em uma descida. Sorte que Zeca percebeu a tempo. Parou em um posto na beira da BR para tentar descansar, mas o clima ali era pesado. Caminhoneiros do local olharam estranho para o caminhão e um deles chegou perto e disse: "Esse bruto aí já levou gente para outro lado. Sai dessa, amigo." Mesmo assim, Zeca insistiu. Continuou viagem. Mas na subida da serra, das Araras, começou a ouvir batidas metálicas no baú, como se alguém estivesse preso lá dentro. Parou, abriu e... vazio. Nenhuma carga, nada além do eco das próprias batidas. Assim que fechou a porta do baú, uma rajada de vento gelado passou por ele. E pela primeira vez, sentiu um cheiro forte de vela queimada misturado com alguma coisa podre. Era um cheiro tão forte que quase fez ele vomitar. Naquela mesma noite, enquanto passava por um trecho deserto, olhou pelo espelho e viu uma criança. Sim, uma criança dentro da cabine, sentada no banco do carona, olhando fixamente para frente, pálida, sem expressão. Zeca quase perdeu o controle do caminhão. Pisou no freio, olhou para o lado, e a criança não estava mais lá. Mas quando olhou para o painel, viu pequenas marcas de mão, como se estivessem sujas de terra, espalhadas pelo vidro interno. Ele pensou seriamente em abandonar tudo, ali. Mas respirou fundo, ligou para a esposa, pediu para ela rezar e seguiu viagem. Só que logo depois algo ainda mais bizarro aconteceu. O velocímetro começou a girar sozinho, marcando velocidades absurdas, mesmo com o caminhão andando devagar. As luzes do painel piscavam freneticamente. E no rádio aquela voz voltou. "Você não devia estar aqui." Zeca gritou, pediu proteção, rezou tudo o que sabia. E de repente, o motor apagou. No meio da estrada, no breu total, ficou parado sem sinal de celular no meio do nada. Quando desceu para ver o que estava acontecendo, percebeu pegadas no asfalto. Eram pegadas pequenas, de pés descalços, que começavam bem na frente do caminhão e simplesmente desapareciam no meio da pista. E o pior, essas pegadas pareciam molhadas, como se alguém tivesse saído da água. Ele voltou para a cabine tremendo. Tentou ligar o motor, que milagrosamente pegou. Só que no banco do carona tinha uma fita cassete que não estava lá antes. Na capa, escrito à mão: "Ouça se tiver coragem." Mesmo morrendo de medo, colocou a fita no toca-fitas velho que ainda tinha ali. E, parceiro, o que ele ouviu? Você não vai acreditar, mas essa parte eu te conto já, segura aí na boleia. Quando a fita começou a rodar, uma voz rouca, distorcida, começou a falar. Não era uma música nem uma gravação comum. Era como se alguém estivesse contando uma história. Uma história de dor, sofrimento e tragédias que aquele caminhão já tinha presenciado. A voz dizia: "Este caminhão não pertence ao mundo dos vivos. Ele carrega almas. Toda carga nele vem acompanhada de algo que você não vê." A cada palavra, Zeca sentia o sangue gelar. As mãos suavam e os olhos não piscavam. De repente, a fita começou a emitir sons estranhos, como gritos abafados, sussurros e, por fim, uma risada macabra que parecia vir de dentro da própria cabine. Zeca arrancou a fita do toca-fitas, jogou no banco de trás e quase perdeu o controle na curva.
Mas o pior ainda estava por vir. No quilômetro 232 da BR-116, ele viu um homem no acostamento, acenando, pedindo carona. Estava todo de branco, com um chapéu velho na cabeça. Contra o instinto, ele parou. E assim que abriu a porta, ninguém estava lá. Olhou para trás, nada. Mas quando voltou a olhar para frente, o mesmo homem estava sentado no banco do carona. E sem mexer a boca, ele disse em pensamento: "Agora você é parte disso." Zeca deu um grito, quase pulou para fora da cabine. Mas num piscar de olhos, o homem sumiu. O motor falhou, apagou, e as luzes do painel começaram a piscar. Foi aí que ele percebeu que não adiantava correr. Alguma coisa estava grudada nele. A noite seguiu assim. A cada curva, vultos cruzavam a pista. No retrovisor, rostos apareciam e desapareciam. Vozes chamavam pelo nome dele, mas quando ele olhava, não tinha ninguém. Era como se o próprio caminhão tivesse se tornado uma prisão. Chegando perto de Curitiba, decidiu parar num posto bem conhecido pelos caminhoneiros. Assim que encostou, um velho chamado Seu, Armando, que trabalhava ali há décadas, se aproximou e falou: "Rapaz, larga essa boleia. Esse bruto aí é amaldiçoado." Zeca, trêmulo, perguntou: "O senhor conhece esse caminhão?" E o velho respondeu: "Conheço sim. Esse caminhão já derrubou muito homem bom. Quem se mete com ele não dura muito. Teve gente que sumiu no mapa, parceiro." Mesmo assim, Zeca explicou que precisava entregar a carga. Seu Armando, então, olhou bem nos olhos dele e disse: "Então se prepare, porque ele vai testar tua coragem até o último quilômetro." Seguiu viagem, mas sabia que não estava sozinho. No rádio desligado, vozes vinham e iam. A cada parada, sentia a presença de alguém observando. E quando chegou na Serra do Cafezal, foi quando tudo ficou ainda mais sinistro. A neblina estava tão fechada que mal dava para enxergar 2 metros à frente. E no meio daquela branquidão, faróis começaram a surgir. Faróis que vinham na direção contrária, mas que ao se aproximarem simplesmente desapareciam no ar. De repente, um barulho forte no teto da cabine, como se alguém tivesse pulado lá em cima. Zeca parou, desceu com lanterna na mão e não tinha nada. Mas marcas de mãos, como se fossem de crianças, estavam ali, impressas na lataria suja de poeira. Quando voltou para a cabine, percebeu que o GPS estava completamente maluco, mostrando ruas que não existiam, apontando caminhos que levavam para lugar nenhum. E pior, a bússola digital girava sem parar, como se tivesse perdido o norte. Na tentativa de se acalmar, ligou o rádio para ouvir alguma música. Mas, em vez disso, uma voz feminina, fraca, começou a sussurrar uma cantiga de ninar. Uma voz triste, carregada de dor, que dizia: "Dorme, dorme, que a morte vem te buscar." Zeca desligou o rádio imediatamente. Mas a música não parou. Continuava vinda de algum lugar, dentro da cabine. Olhou para trás e por um segundo viu uma mulher sentada no banco, segurando um bebê. Mas, quando piscou, não tinha mais ninguém. Foi aí que percebeu que aquela viagem não era apenas sobre uma carga, nem sobre dinheiro. Era um teste. Um desafio para a alma, para a fé, para a resistência. E, parceiro, a coisa só ia piorar dali para frente. Segura essa marcha que te conto já o resto. Depois daquela noite sinistra na Serra do Cafezal, Zeca percebeu que não era só um caminhão amaldiçoado. Era como se ele tivesse acordado alguma coisa que estava adormecida, esperando apenas o motorista certo para se manifestar. Quando amanheceu, pensou que os horrores tinham ficado para trás. Pegou a estrada rumo ao interior do Rio Grande do Sul, onde precisava entregar a tal carga. Mas, ao cruzar a divisa, percebeu que a neblina persistia, mesmo sem nenhuma previsão de tempo ruim. No posto de gasolina onde parou para abastecer, o frentista se aproximou devagar, olhando fixamente para o caminhão, e perguntou: "De quem é esse bruto aí?" Zeca respondeu meio desconfiado: "É meu, por quê?" O frentista, pálido, balançou a cabeça e disse: "Meu amigo, larga isso enquanto é tempo." Zeca tentou puxar papo, mas o homem se recusou a falar mais.
Apenas fez o sinal da cruz e se afastou. Aquilo deixou ele ainda mais nervoso. A cada quilômetro, o rádio começava a chiar e, às vezes, surgiam vozes que falavam seu nome bem baixinho. Quando entrou na estrada de chão, os problemas pioraram. O GPS apagou de vez, e a única coisa que via eram pegadas humanas no meio da estrada, como se alguém tivesse andando descalço na lama sem nenhum carro ou casa por perto. Seguiu devagar, e lá na frente viu uma cruz fincada na beira da estrada. Parou para olhar e percebeu que tinha uma foto antiga, meio apagada, de um caminhoneiro. E embaixo estava escrito: "Aqui descansa João Carlos, que Deus tenha piedade da sua alma." Ao olhar melhor, percebeu que a placa do caminhão na foto era a mesma do que ele estava dirigindo. O coração quase parou. Aquilo não podia ser coincidência. Desceu, olhou de novo. Era exatamente a mesma. As letras, os números, tudo. Sentiu as pernas bambas, subiu de volta e acelerou. Só queria sair dali. Mas quanto mais tentava, mais a estrada parecia se alongar, como se nunca chegasse ao fim. Começou a perceber que as árvores estavam estranhas, como se tivessem rostos nas cascas, olhando, acompanhando cada movimento. De repente, do nada, um velho apareceu no meio da estrada, obrigando Zeca a frear bruscamente. O homem, encurvado, segurava um cajado e olhava fixamente para ele. Sem abrir a boca, apontou para o caminhão e depois fez um gesto de cruz no ar. Zeca abaixou o vidro e perguntou: "O que foi, vô? Tá precisando de ajuda?" O velho respondeu com uma voz que parecia vir de outro mundo: "Não. Quem precisa de ajuda é você. Esse caminhão, ele não é teu. Ele escolhe quem leva." Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, o velho simplesmente desapareceu na frente dos olhos dele. Sumiu no ar como fumaça. Zeca ligou o bruto e acelerou. Mas sabia que, dali para frente, as coisas iam só piorar. E pioraram. Os freios começaram a falhar nas descidas, mesmo recém-revisados. As luzes internas piscavam e o motor fazia um som estranho, como gemidos, como se alguém estivesse chorando dentro do capô. A estrada parecia nunca acabar. E no horizonte, ele começou a ver uma cidadezinha, mas sem luz, sem movimento. Tudo parado, como se o tempo ali tivesse congelado. Ao entrar na cidade, percebeu que todas as casas estavam vazias. Portas abertas, mesas postas, mas nenhuma pessoa à vista. Parou o caminhão no meio da praça central e desceu para olhar. E foi aí que percebeu, nas janelas, nos cantos, nas sombras, tinha gente olhando. Mas não eram pessoas comuns. Eram rostos pálidos, olhos fundos, pareciam mortos. Voltou correndo para o caminhão, ligou e tentou sair dali. Mas, ao olhar no retrovisor, viu todos aqueles rostos correndo na direção dele. Rostos que agora tinham bocas abertas, gritando sem som, como se quisessem agarrá-lo. Acelerou com tudo, e quando olhou para o painel, percebeu que o odômetro estava girando para trás, como se em vez de avançar estivesse regredindo no tempo. E mais, o combustível, que estava quase cheio, começou a sumir rapidamente, sem explicação. Foi então que ele entendeu. Aquele caminhão não levava só carga, levava histórias, levava almas. E agora, talvez, ele fosse mais uma delas. Depois de conseguir escapar daquela cidade fantasma, Zeca dirigiu sem parar, sem olhar para trás. Mas mesmo com o motor roncando forte, ele tinha a sensação de que alguma coisa seguia junto. Algo que não dava para ver, mas dava para sentir. O ar parecia pesado e o cheiro dentro da cabine ficou insuportável como carne podre. Quando finalmente achou um posto aberto, parou para tentar respirar. O frentista, um senhor já de idade, se aproximou, desconfiado. Olhou o caminhão, depois olhou para Zeca e perguntou: "Rapaz, de onde você está vindo com esse bruto aí?" Zeca respondeu: "Tô vindo da serra, mas passei por um lugar, sei lá, estranho demais." O velho balançou a cabeça, deu uns passos para trás e falou quase sussurrando: "Esse caminhão é aquele, né? O da história." Zeca ficou pálido. "Que história, vô?" O homem olhou para os lados e respondeu: "Aqui não. Vem comigo."
Eles foram até uma sala nos fundos do posto. Lá dentro, o velho começou a contar. Disse que há muitos anos aquele caminhão tinha pertencido a um motorista chamado João Carlos. Um cara honesto, trabalhador, mas que acabou se metendo com gente errada. João Carlos fez um frete que nunca deveria ter aceitado. Levou uma carga de objetos de um terreiro que tinha sido destruído por moradores fanáticos no interior. Ninguém queria aquele serviço, mas ele precisava do dinheiro. Depois desse frete, João nunca mais foi o mesmo. Começou a ouvir vozes, ver sombras e, certa noite, simplesmente sumiu na estrada. O caminhão ficou dias desaparecido, até ser encontrado parado no acostamento, sem sinal do motorista. Desde então, quem tentava dirigir aquele bruto passava por coisas que desafiavam qualquer explicação. O velho terminou a história e olhou sério para Zeca. Se eu fosse você, largava esse caminhão agora mesmo. Ele não quer dono. Ele escolhe quem leva. Zeca respirou fundo, agradeceu e saiu dali o mais rápido possível. Mas no fundo ele sabia, já era tarde demais. De volta à estrada, as coisas começaram a ficar piores. O rádio só tocava uma música antiga, distorcida, que Zeca não conseguia desligar. O GPS mostrava que ele estava rodando em círculos, mesmo seguindo sempre em linha reta. E então, lá na frente, no meio da estrada, ele viu. Era João Carlos, o mesmo rosto da foto na cruz, em pé no meio do asfalto, olhando fixo para o caminhão. Zeca freou, mas quando piscou, o homem tinha desaparecido. O painel começou a piscar descontroladamente. As luzes altas ligaram sozinhas e, de repente, o motor morreu. Silêncio total. Zeca tentou dar partida, mas nada. E então, do nada, uma batida forte na porta do carona. Olhou e não tinha ninguém. Mais uma batida. E uma voz, rouca, quase um sussurro. Disse: desce, agora! Zeca tremia inteiro, mas sabia que não podia ficar ali. Pegou uma lanterna, desceu do caminhão e começou a olhar em volta. Foi quando percebeu que estava parado exatamente no mesmo trecho da estrada, onde anos atrás João Carlos havia desaparecido. Olhou para o chão e viu marcas, como se rodas tivessem girado ali sem sair do lugar. E no meio das marcas, pegadas. Pegadas descalças, indo e vindo em círculos. A neblina ficou tão densa que Zeca mal conseguia ver a frente. E então, no meio da neblina, vultos começaram a surgir. Formas humanas, distorcidas, que se mexiam lentamente, como se estivessem observando, esperando. Uma dessas sombras se aproximou mais, e Zeca pôde ver. Era João Carlos. Mas não como na foto. Seu rosto estava deformado, olhos fundos, pele acinzentada. E ele falava sem mexer a boca. Você não devia ter pego esse caminhão. Zeca correu de volta pro bruto. Tentou ligar novamente. E dessa vez, por milagre, o motor pegou. Acelerou com tudo, jogando barro e pedra para todo lado. Mas no retrovisor, via as sombras correndo atrás, como se a estrada inteira estivesse viva, tentando engolir ele. Conseguiu voltar para a rodovia principal, mas percebeu que não estava livre. O odômetro continuava girando ao contrário, e o painel mostrava temperaturas absurdas que subiam e desciam sem lógica. Foi quando percebeu algo no banco do carona. Uma mão impressa na poeira do vidro, como se alguém estivesse sentado ali o tempo todo. Olhou para o lado e por um segundo jurou ter visto alguém, mas piscou e não tinha mais ninguém. Agora, Zeca sabia. Aquilo não era mais só um caminhão, era uma sentença. Zeca acelerava como nunca tinha feito antes. Cada quilômetro parecia uma eternidade. O motor do caminhão rugia, mas o som era estranho, como se algo metálico arranhasse por dentro. As luzes da estrada piscavam e ele tinha certeza de que via sombras atravessando o caminho. O caminhão tremia e o volante parecia querer escapar das mãos dele. Foi quando percebeu que o retrovisor não refletia mais a estrada, mas sim uma imagem distorcida, como se ele olhasse para um corredor infinito, cheio de portas batendo sozinhas. Desesperado, Zeca pegou uma estrada vicinal, qualquer coisa para sair daquele tormento. Entrou em uma trilha de terra que levava a um vilarejo quase abandonado. Lá,
Avistou uma igrejinha antiga de madeira com uma cruz torta no topo. Decidiu parar. Desceu do caminhão, respirando fundo, e correu até a porta da igreja. Bateu forte, até que um senhor de batina, já bem idoso, abriu a porta com um olhar desconfiado. "O que o senhor quer aqui a essa hora?" perguntou o velho padre. Zeca, trêmulo, respondeu: "Padre, eu tô com um caminhão amaldiçoado. Eu não sei mais o que fazer." O padre franziu a testa, olhou para o caminhão e fez o sinal da cruz. "Entre, meu filho, entre logo." Dentro da igreja, o clima era diferente. Silêncio, cheiro de incenso, velas acesas. O padre ouviu toda a história, sem interromper. Quando Zeca terminou, o velho respirou fundo e disse: "Você não devia ter aceitado esse caminhão. Isso aí não é só uma maldição. É um pacto antigo." Zeca arregalou os olhos. "Pacto? Que pacto, padre?" O velho se levantou, foi até um armário e puxou um livro grosso cheio de marcas de tempo. Abriu numa página e mostrou uma foto antiga. Esse caminhão foi usado num ritual. Muitos anos atrás, um homem fez um acordo sombrio. Ofereceu esse veículo em troca de prosperidade, mas o preço foi alto demais. Segundo o padre, quem tentava possuir aquele caminhão acabava se tornando parte do próprio pacto. As almas dos antigos donos, que tentaram se livrar da maldição, ficavam presas, vagando sem descanso, sempre rondando quem assumia o volante. Zeca, em choque, perguntou: "E tem jeito, padre? Tem como quebrar isso?" O velho pensou por um instante. "Existe um jeito, mas não é simples e nem garantido. Você vai ter que voltar onde tudo começou, lá fazer um ritual de desfazimento." Mas, meu filho, poucos voltaram vivos. Mesmo apavorado, Zeca sabia que não tinha escolha. A cada minuto, o caminhão parecia mais pesado, mais carregado de presenças. O velho padre entregou a ele um pequeno crucifixo, algumas velas pretas e um envelope com instruções. "Você deve ir até o Cruzeiro das Almas, no alto da Serra Negra. Chegando, lá acenda as velas em cruz. Leia essas palavras em voz alta e seja o que Deus quiser." Zeca agradeceu, pegou tudo e voltou para o caminhão. Antes de entrar, olhou uma última vez para a igreja e o padre estava lá, na porta, fazendo sinal de cruz, com uma expressão de pena, como quem sabia que aquele era um caminho sem volta. Ao ligar o caminhão, o rádio ligou sozinho, tocando uma música antiga de lamento, em um idioma que Zeca não entendia. As luzes piscavam sem parar, e a cada quilômetro que subia a serra, a neblina ficava mais densa, quase impossível de enxergar. De repente, o GPS apagou. O sinal sumiu. E então ele percebeu. Não estava mais sozinho na cabine. Pelo canto do olho, via movimentos, silhuetas no banco de trás. Mas não existia banco de trás naquele caminhão. Quando olhou de relance, viu rostos. Rostos pálidos, olhos fundos, bocas abertas, como se gritassem sem som. Tentava ignorar, focar na estrada, mas a cada curva um sussurro. "Você não devia estar aqui." Os faróis começaram a falhar. Uma sombra cruzou a frente e Zeca freou bruscamente. Quando olhou, não tinha ninguém. Mas no para-brisa, uma mão marcada, como se alguém tivesse apertado por fora, deixando 5 dedos nítidos na poeira. Mesmo com medo, seguiu viagem. A estrada ficou mais estreita, cheia de curvas fechadas. E no alto de uma das curvas, viu um velho portão enferrujado caído no meio da estrada, com uma placa escrita: "Cruzeiro das Almas, proibida a entrada após o pôr do sol." Olhou no relógio. 18h02. O sol já estava desaparecendo no horizonte. Zeca engoliu seco. Sabia que dali para frente não teria mais volta. Zeca respirou fundo e desceu do caminhão. A placa enferrujada balançava com o vento, rangendo como se tentasse avisá-lo para não prosseguir. A entrada do Cruzeiro das Almas era uma estrada de terra estreita, ladeada por árvores retorcidas, cujos galhos pareciam mãos querendo agarrá-lo. Ele acendeu as lanternas e seguiu devagar. Cada metro parecia que o caminhão afundava mais na escuridão. A neblina era tão densa que mal dava para enxergar o capô.
De repente, uma figura atravessou correndo na frente. Zeca freou, o coração quase pulando pela boca, mas quando olhou, não havia ninguém. Continuou. Ao chegar no topo da serra, encontrou um pequeno descampado onde havia uma cruz de pedra antiga, toda rachada, coberta de musgos. Aquilo só podia ser o tal Cruzeiro das Almas. Desligou o motor, desceu e pegou o envelope que o padre lhe deu. No papel, instruções claras. Coloque as velas em cruz no centro do descampado. Fique dentro do círculo, acenda uma a uma e repita as palavras. Zeca tremia, mas não podia voltar atrás. Começou a colocar as velas no chão úmido. Quando acendeu a primeira vela, um vento gelado soprou forte. A segunda, o som de passos vindo da mata. Na terceira, vozes sussurrando seu nome. Na quarta, a sensação de que algo se aproximava por trás, mas ele não teve coragem de olhar. Na quinta vela, uma risada feminina, aguda, ecoou pelo lugar. E na sexta, a cruz de pedra estalou como se fosse rachar ao meio. Zeca fechou os olhos, segurou o crucifixo que o padre lhe deu e começou a ler as palavras escritas. Que as correntes sejam quebradas, que as almas encontrem paz, que o pacto seja desfeito. Repetia com a voz embargada. A cada frase, o vento soprava mais forte. Galhos quebravam, as velas quase se apagavam. De repente, uma força invisível empurrou Zeca para trás. Caiu no chão rolando e viu diante da cruz uma figura surgir da neblina. Um homem alto, com olhos completamente negros, pele acinzentada e um sorriso macabro. Era a entidade responsável pelo pacto. A criatura falou, com uma voz que parecia vir de dentro da própria terra. Você acha que é assim tão fácil quebrar um pacto selado com sangue? Zeca tentou se levantar, mas seu corpo parecia preso, como se mãos invisíveis segurassem seus braços e pernas. O ser se aproximou, ajoelhou diante dele e completou. Cada dono desse caminhão me pertence. E você não será diferente. Nesse instante, dezenas de sombras começaram a sair da mata. Eram as almas dos antigos donos do caminhão, todos com rostos deformados, olhos vazios, alguns segurando correntes, outros com cordas no pescoço. Zeca começou a gritar as palavras do ritual mais alto, desesperado. As velas tremeluziam. Algumas se apagaram, outras acenderam ainda mais forte, emitindo uma luz azulada. O crucifixo em sua mão esquentou tanto que quase queimava sua pele. De repente, um clarão iluminou todo o descampado. A entidade gritou, um grito ensurdecedor, enquanto as sombras começaram a se desfazer em poeira. As correntes se quebraram e a cruz de pedra se rachou completamente, desmoronando. O silêncio tomou conta. Apenas o som da sua própria respiração pesada. Zeca, tremendo, olhou em volta. As sombras haviam sumido. A entidade desaparecida. Ele caiu de joelhos, segurando o crucifixo, agradecendo por estar vivo. Mas quando olhou para o caminhão, percebeu que algo estava errado. As luzes piscavam, o motor ligou sozinho, e uma fumaça preta começou a sair do escapamento. Zeca correu, entrou na cabine para desligar, mas percebeu algo terrível. No painel, escrito como se fosse arranhado, estava a frase: "Ninguém foge do pacto". O rádio ligou sozinho, repetindo essa frase em sussurros. A direção travou e o caminhão começou a andar sozinho, descendo a serra em alta velocidade, levando Zeca junto. Ele puxava o freio, tentava desligar, mas nada respondia. A velocidade aumentava, curvas perigosas à frente, e a neblina não deixava ver quase nada. Até que, na última curva, viu uma parede de pedra se aproximando rapidamente. Com um grito desesperado, Zeca fechou os olhos esperando o pior. Mas, em vez do impacto, sentiu um solavanco, como se atravessasse a parede. Quando abriu os olhos, não estava mais na estrada. Estava em um lugar completamente diferente. Era uma estrada de terra com céu vermelho, cercado por árvores secas e uma lua negra no alto. O caminhão parou sozinho. Na beira da estrada, uma placa. "Bem-vindo. Você cruzou a fronteira dos condenados." Zeca olhava em volta, apavorado. A estrada parecia infinita.
Um labirinto de terra seca, céu vermelho e árvores que mais pareciam esqueletos. O caminhão desligou sozinho. No rádio, uma voz rouca começou a falar. Bem-vindo, Zeca. Você agora faz parte dos condenados da estrada. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. As janelas não baixavam. Buzinou, gritou, bateu no volante, mas parecia que ninguém o ouvia. O rádio voltou a chiar e a mesma voz repetia, agora mais próxima, quase dentro da cabeça dele. O pacto nunca termina. De repente, uma figura surgiu no meio da estrada. Era um homem idoso, com roupas rasgadas, olhos fundos e pele quase transparente. Ele levantou uma mão, pedindo para Zeca descer. Sem outra opção, Zeca abriu a porta que agora destravou sozinha e desceu. O velho se aproximou e disse: Você não devia ter tentado quebrar o pacto. Agora, só há um jeito de sair daqui se fizer uma troca. Zeca, desesperado, perguntou: Que troca? E o velho respondeu sorrindo: Alguém precisa ocupar seu lugar. Zeca arregalou os olhos. Isso é loucura. Eu não posso fazer isso com ninguém. O velho então apontou para uma trilha que saía da estrada e completou: Então fique. Seja mais um motorista perdido entre os amaldiçoados. Ele respirou fundo, lutando contra aquele pensamento. Mas, no fundo, sabia que o velho dizia a verdade. A cada passo que dava pela trilha, via mais caminhões abandonados, carcaças enferrujadas e, dentro deles, sombras presas, se debatendo, gemendo, como se estivessem ali há décadas. Mais adiante, encontrou uma clareira. No centro, uma roda de caminhoneiros sentados, todos com olhos vazios, rostos marcados pela dor e pela insanidade. Eles o olhavam em silêncio, como se soubessem que ele era o mais novo integrante daquele círculo. O velho se aproximou novamente e disse: Zeca, você tem até o amanhecer para decidir. Se escolher ficar, seu caminhão será apenas mais uma carcaça na beira da estrada. Mas se escolher trazer alguém, volta para casa. Zeca tremia. Nunca imaginou que sua vida pudesse depender de uma decisão tão cruel. Enquanto pensava, uma das sombras se levantou e caminhou até ele. Era o motorista que lhe vendeu o caminhão, o antigo dono. Eu tentei, Zeca. Tentei te avisar, mas o pacto é mais forte. O homem começou a se desfazer em poeira, aos poucos, deixando apenas o chapéu que usava cair no chão. Zeca se abaixou, pegou o chapéu e percebeu que dentro dele havia uma pequena chave com um número gravado: 1313. O velho apontou para uma porta no meio do nada, uma porta de madeira, com o mesmo número gravado. A chave é sua. Atrás dessa porta está sua decisão. Entre e escolha. Com as mãos suando, Zeca caminhou até a porta, colocou a chave e girou. A porta se abriu rangendo, revelando um quarto pequeno, todo forrado de espelhos. Cada espelho mostrava uma pessoa diferente: amigos, parentes, conhecidos e até estranhos. Uma voz ecoou: Escolha quem ocupará seu lugar. Zeca caiu de joelhos desesperado. Não conseguia imaginar tirar alguém de sua vida para salvá-lo. Mas, enquanto pensava, percebeu que, em um dos espelhos, apareceu o rosto do padre, que lhe entregou o envelope. Ele se levantou com raiva. Não, isso não está certo. Eu não vou fazer isso com ninguém. A voz respondeu: Então aceite seu destino. E, imediatamente, os espelhos começaram a rachar, um por um, até que tudo se desfez em estilhaços. Quando abriu os olhos, estava de volta ao caminhão. Mas algo estava diferente. O céu vermelho começava a clarear, como se o amanhecer estivesse chegando. A estrada à frente parecia se abrir, revelando uma saída. O rádio chiou novamente, e a voz, agora mais fraca, disse: Você se recusa. Então seja livre, por enquanto. O caminhão voltou a funcionar. Zeca, sem pensar duas vezes, acelerou, seguindo pela estrada que surgia. A cada quilômetro que percorria, o cenário voltava ao normal. As árvores secas davam lugar à vegetação. O céu voltava ao azul e a poeira vermelha desaparecia, até que, finalmente, viu a placa. Saída. Retorno ao mundo dos vivos. Ele cruzou a placa
e num piscar de olhos estava de volta à estrada real, próximo de um posto de combustível onde tudo começou. Parou o caminhão, desceu, caiu de joelhos e agradeceu por estar vivo. Mas, ao olhar para o retrovisor, viu algo que gelou sua espinha. Na carroceria, havia marcas de mãos, como se dezenas de pessoas tivessem tentado segurar o caminhão enquanto ele fugia. E gravado na lataria, uma frase: "O pacto nunca termina." Zeca sabia que, embora estivesse livre, aquilo poderia não ser definitivo. A maldição daquele caminhão ainda o perseguiria, não importava onde fosse. Zeca pensou que tudo tinha acabado, mas as coisas estavam longe disso. Nos dias seguintes, ele percebeu que o caminhão parecia diferente. À noite, o motor ligava sozinho, mesmo sem chave. As luzes piscavam e, às vezes, de dentro da boleia, ele ouvia sussurros, vozes que repetiam a mesma frase: "O pacto nunca termina." Ele tentou vender o caminhão, levou a várias garagens, fez anúncios, mas sempre acontecia algo que impedia a venda. Um interessado desistia de última hora. Outro descobria que o documento tinha restrições que nunca existiram. E outros simplesmente sumiam sem deixar rastros. O mecânico, seu velho amigo, tentou desmontar parte do motor, achando que poderia ser algum problema elétrico. Mas quando abriu a tampa, encontrou símbolos riscados na lataria, escritos à mão, como inscrições antigas. E no meio deles, um nome: Antônio. O mesmo nome que aparecia na assinatura do documento de venda. Zeca decidiu investigar. Foi atrás do histórico do caminhão, puxou registros antigos, conversou com motoristas veteranos. E foi aí que descobriu que aquele caminhão já tinha pertencido a um homem chamado Antônio Fagundes, conhecido nas estradas do sul como Tonho das Almas. Tonho era um caminhoneiro que, segundo a lenda, fez um pacto com forças ocultas para nunca sofrer acidentes, nunca ficar sem carga e nunca passar fome. Mas em troca teria que pagar um preço: sua alma e a de quem herdasse o caminhão depois dele. A história dizia que, quando Tonho percebeu que a hora estava chegando, tentou quebrar o pacto, mas não conseguiu. Morreu misteriosamente dentro do próprio caminhão, estacionado em um posto no meio de uma tempestade. Desde então, todo motorista que assumia aquele veículo acabava envolvido na mesma maldição. Zeca ficou dias sem dormir, tentando entender como poderia se livrar daquilo. Foi então que, em uma madrugada, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu e, do outro lado, uma voz masculina, rouca e cansada, disse apenas: "Se quiser acabar com isso, volte onde tudo começou." Sem pensar duas vezes, Zeca pegou a estrada, guiado apenas por seu instinto. Dirigiu por horas, até que percebeu que estava chegando no mesmo posto de gasolina onde havia encontrado o antigo dono e comprado o caminhão. Quando estacionou, percebeu que o posto estava fechado, abandonado, tomado pelo mato. Parecia não funcionar há anos. Mesmo assim, desceu, olhando em volta. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento batendo nas placas enferrujadas. No fundo do posto, viu uma pequena capela que ele nunca tinha notado antes. A porta estava entreaberta. Ao empurrá-la, encontrou lá dentro dezenas de fotos de caminhoneiros, velas apagadas e, no centro, um velho livro empoeirado. Ao se aproximar do livro, ele abriu sozinho, revelando uma página onde estava escrito: "Para quebrar o pacto, é preciso selar o ciclo. Queime o objeto, feche o ciclo e pague o preço." Zeca entendeu imediatamente. O caminhão precisava ser destruído, mas junto com ele, algo teria que ser entregue em troca. E nesse momento, percebeu que sua liberdade não viria de graça. De volta ao caminhão, olhou para aquele veículo que tanto amou, que tantas vezes lhe deu sustento, mas que agora carregava uma maldição. Pegou uma lata de combustível que estava na carroceria, espalhou sobre os bancos, painel e rodas. Antes de riscar o fósforo, ouviu novamente a voz que já conhecia bem: "Se fizer isso, o ciclo se fecha, mas o preço é seu passado." Sem entender direito, Zeca acendeu o fogo. As chamas rapidamente tomaram conta do caminhão. Enquanto o fogo consumia o veículo,
ele viu refletido nas chamas cenas da sua vida. Momentos com a família, viagens, amigos, tudo parecia se apagar. Quando as chamas cessaram, o que restou foi apenas cinza. E Zeca não lembrava mais quem era. Ele acordou na beira da estrada, sem documentos, sem memória, sem saber sequer seu nome. Apenas com uma mochila nas costas e um bilhete amassado no bolso. No bilhete, uma única frase: "Pacto nunca termina." Sem saber o que fazer, seguiu caminhando pela estrada. A cada passo, via caminhões passando, buzinas soando ao longe e uma sensação estranha de que algo ainda o perseguia. E no horizonte surgia um novo caminhão estacionado com uma placa pendurada: "Vende-se."